Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. E aí galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. 11 de novembro de 2024, segunda-feira. Vamos que vamos. Tá dando o que falar, gente. Você provavelmente viu aí alguma coisa na internet sobre o assunto da escala 6x1 no país, né? Com críticas ou, defesas, nós temos aí esse tema, que chegou por um projeto apresentado pela deputada Érica Hilton do PSOL, pedindo um fim da escala de trabalho de 6x1 no país, que ganhou força e já tem mais de 1 milhão de assinaturas. Como funciona hoje? A CLT permite que o funcionário tenha um dia de folga a cada 6 dias trabalhados, se respeitado o limite de 44 horas de trabalho semanais. Como que vai ficar? Se a PEC for aprovada, a escala de trabalho mudaria para o modelo 5x2, com 2 dias de folga e 5 dias aí para trabalho. Acontece que essa proposta não está com a mesma força no Congresso, onde precisou do apoio de pelo menos mais 170 deputados e 27 senadores para passar a ser discutida. Até o momento ela conta aí com somente 71 deputados e ainda nenhum senador. E aí o assunto, ele não está conseguindo unir todo mundo, né? Tem muita gente lá que é a favor, tem gente que é contra, mas aqui fazendo um parênteses, né? Olhando a vida dos deputados, dos senadores, eles fazem uma escala também bem interessante, né? Trabalha uns 2 meses, folga 6 meses, brincadeiras à parte, mas realmente, se passar essa PEC, as pessoas conseguirem ficar mais 2 dias descansando, né? O famoso final de semana, né? Ou pelo menos um dia da semana e um dia do final de semana para ficar com a família, é super válido. Pessoal, Donald Trump voltará à Casa Branca só no dia 20 de janeiro do ano que vem, mas já começou a atuar nos bastidores. Em uma conversa telefônica, aconselhou o presidente russo Vladimir Putin a não intensificar a guerra na Ucrânia e lembrou da considerável presença militar americana na Europa. Segundo fontes, Trump expressou interesse em conversar sobre o fim da guerra em uma promessa de campanha e sinalizou que apoiaria um acordo em que a Rússia mantenha algum território invadido. Revelado aí agora, o diálogo ocorreu na quinta-feira dessa semana, um dia após o Trump falar com o ucraniano Volodymyr Zelensky, do qual também participou Elon Musk desse papo aí. A conversa com Putin ocorreu em meio à incerteza geral sobre como Trump redefinirá, o xadrez diplomático de aliados e adversários dos Estados Unidos. Ele falou durante campanha que no dia seguinte que ele vencesse a eleição, no dia seguinte que ele tomasse posse na Casa Branca, na presidência, ele iria terminar com a guerra da Rússia, entre Ucrânia e Rússia. Vamos ver se ele vai conseguir. Se ele conseguir isso, para terminar de Israel e Hamas também, vai ser um pulo. Vamos torcer. Tem muita crítica contra o Trump, tem uma galera que também é a favor dele, mas se ele está disposto a conversar e colocar aí uma trégua nessa guerra aí que já passa de 2 anos entre Rússia e Ucrânia, vai ser bem válido. Galera, a população brasileira que vive em favelas chegou a 16,4 milhões de pessoas e equivale a 8,1% do total que divulgou aí o IBGE. Em 2010, eram 11,4 milhões de moradores, ou 6% do total, dos brasileiros. O número de comunidades praticamente dobrou nesse período, passando de 6 mil, quase 7 mil, em 323 municípios para 12 mil, duplicou aí o número de comunidades, em 656 cidades. Segundo o IBGE, o aumento se deve ao aperfeiçoamento na coleta de dados e não à expansão da população. A Rocinha, no Rio, segue sendo a maior favela do país, seguida por Sol Nascente no Distrito Federal e Paraisópolis, em São Paulo. Apesar de representar 55,4% da população brasileira, o povo negro corresponde a quase 80% dos residentes em comunidade. Isso aí é um dado muito expressivo que mostra mesmo como é, a questão de ser desigual, a questão de oportunidades de trabalho, a questão de sociedade. Tem que ser revista, tem que olhar, principalmente o ente público, tem que olhar o pessoal de comunidade, porque quem está lá não é porque quer não, quem está lá é porque não consegue ter uma moradia um pouco mais digna, fora de muitas das vezes de áreas de risco. Então isso aí é um dado bem grande, aumentou aí considerável o número de pessoas em comunidades, e o poder público acabou de passar a eleição municipal, eleição para prefeito, para vereador, cada um olhando no seu município essa situação das comunidades, e vamos que vamos dar uma olhadinha, porque ali tem gente, não tem bicho, não tem número, são seres humanos.
Falando agora um pouquinho de futebol, né? Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024. O time bateu o Atlético Mineiro novamente, nesse domingão por 1-0, na casa dos caras em Belo Horizonte. A primeira partida tinha sido no Rio, semana passada, e o Flamengo tinha vencido por 3-1. O Flamengo fez o resultado nessa partida em casa, quando fez 3-1. Então, no agregado, o Flamengo venceu, né, nessa final por 4-1 o Atlético Mineiro. Este é o 5º título da história do rubro-negro, que também já foi campeão da Copa do Brasil em 90, em 2006, 2013 e 2022. Interessante que em 2022 o técnico Felipe Luiz estava ali com a galera em campo, né? E agora ele foi novamente campeão da Copa do Brasil, agora como técnico. Muito legal. O cara tá com estrela, hein? Tá aí, ó, poucos jogos, pouco tempo na frente, né, da comissão técnica do Flamengo e já levantou um caneco aí como técnico nessa nova fase. É um cara aí que com certeza vai despontar nessa nova geração de técnicos brasileiros. O Brasil tá cheio de técnico estrangeiro, né? Estamos precisando muito dessa renovação e o Felipe Luiz tá muito bem. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e amanhã eu tô de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.